Glória. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu confesso que hoje eu tenho sentido muito medo de estar aqui, porque o irmão foi pegar o violão ali, na hora que eu subi, falei, meu Deus do céu, o que será que vão aprontar comigo? Mas Deus que sabe todas as coisas, né, e fez com que ele fosse para lá. Que bênção, graças a Deus, nós conseguimos chegar nesse último momento de celebração, e a Deus seja a glória, a honra e louvor por tudo isso que nós estamos vivendo. Obrigado, filha. Você consegue tirar para mim, por favor? Sexta-feira eu estava tão nervoso que eu não enxerguei essa água conforme ela é de fato, mas desde ontem eu tenho enxergado e ela é uma bênção, né? E eu gostaria de te convidar para abrir em Apocalipse, capítulo de número 1. Eu sei e tenho percebido, seja pelos de perto ou pelos de longe, a repercussão do sermão de ontem, né? Nós estamos percebendo, estamos ouvindo muitas coisas, mas hoje vai ser um pouco diferente, tá bom? Glória a Deus. Então, sexta-feira nós falamos sobre a importância da fé mútua para Jesus. Ontem o negócio teve que ser um pouco mais arrochado, porque foi a importância da fé mútua para a igreja. E hoje nós vamos falar sobre a importância da fé mútua para a liderança cristã. Por mais que você não seja um pastor, um presbítero, ou um líder de um ministério, mas você exerce uma liderança, você sabia disso? As pessoas estão olhando para você. E quando você se apresenta como um cristão, ou como nós concluímos ontem, um seguidor do Jesus bíblico, imagina só o que se espera dos direcionamentos que você dá, de como você age, como você negocia o que fala e o que não fala. E diante disso, então, eu creio que hoje é para todos nós esse direcionamento. E Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, vai dizer assim um texto sagrado: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Podemos repetir? 1, 2, 3 e... Amém. Senhor, essa é a tua palavra, esse é o teu povo, essa é a nossa vida. Toma teu lugar entre nós, os que cremos. Glorifica teu nome, edifica a tua igreja. Chama os pecadores perdidos para a vida santa que só é possível em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado por esse privilégio de compartilhar algo com os nossos irmãos da nossa Igreja Batista Ágape, e todas as localidades que se reúnem aqui nesse final de semana, para aprender, compartilhar, distribuir e receber, como convém aos santos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve aonde nós precisamos chegar, pois nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Ô glória. Mesmo que o irmão, a irmã enfrentou muita dificuldade em entender o que nós estamos falando durante esses dias, se você quiser viver conforme o que se espera sobre fé mútua, é só você olhar esses versículos que estão ali na porta. E quantos deles você conseguir viver, significará o quanto o Espírito Santo está agindo em nós. Então fé mútua é tudo aquilo que está escrito ali. Por isso que eu tentei ir para o outro lado, mas é aquilo ali mesmo. Então lhe encorajo a tirar uma foto ali. E durante todo esse ano você olhar para aqueles versículos
e fazer o checklist para perceber o quão tem vivido pela graça e bondade do Senhor. Mas esse texto é muito precioso. Nós temos aqui alguém muito conhecido, que é João, o discípulo amado, aquele que recostava a cabeça no seio do nosso Mestre Jesus Cristo, aquele que começa a seguir o nosso Senhor ainda muito jovem, o único, juntamente com as mulheres, que persevera ali aos pés da cruz, que recebeu uma grande oportunidade, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ele, João, é responsável agora por Maria. Meu Deus do céu. E ele vai se tornando uma figura importantíssima para a igreja cristã. Mas quando eu estava pensando, orando e discernindo sobre o que nós poderíamos compartilhar nessa noite, e por ser um alvo com liderança e com gente que está à frente, instruindo, aconselhando, admoestando, dando direcionamentos, eu me lembrei de uma experiência que uma amiga minha vivenciou na Baixada Santista, em São Paulo, quando num culto, que aparentemente estava sendo tudo legal, o ministro responsável por aquela reunião, após o término do culto, ele vai saindo do santuário, e um jovem novo convertido se aproxima dele e diz: olá, pastor, graça e paz, que bênção foi esse culto. De modo que o ministro então o responde assim: cuidado, você não tem respeito? Eu sou apóstolo. Isso aconteceu. Isso acontece. Isso acontecerá. O que eu tenho aqui, nesse exemplo, alguém que entende, se enxerga-se além do que se espera. Eu tenho alguém que faz questão de ser mencionado pelo seu rótulo, pelo seu status, por aquilo que o diferencie dos iguais. E quando então não há menção honrosa, eu preciso me certificar de que essa pessoa que não reconheceu a minha autoridade precisa ser advertida e precisa ficar no lugar devido. Porque eu digo isso, irmãos, quantas pessoas se gloriam por causa do tempo que elas têm de igreja. Eles foram batistas como nós, alguns se gloriam: sou membro fundador, sou do conselho. Quantas pessoas se gloriam por causa do tamanho da sua igreja. Você sabe quantos membros tem a minha igreja? Você sabe quantos cultos nós temos? Quantas pessoas influentes, mas que se gloriam pelo número de seguidores que eles têm nas redes sociais. E alguns se gloriam mesmo que pagaram, subornaram, fizeram uma tramóia, uma manobra para que tivesse aquele número elevado, como que se isso tivesse alguma relevância diante de Deus. Quantas pessoas que se gloriam por conta dos seus títulos, seja eclesiásticos, seja na sociedade. Quantos se gloriam por conta dos seus títulos acadêmicos e fazem questão de sempre colocar isso à baila, à mostra.
para que eles continuem no pedestal, o qual eles mesmos projetaram, influenciados pelo Deus desse século. Quantas se gloriam devido às suas experiências religiosas, que possivelmente viu, sonhou com anjo, ouviu alguma coisa. Não que isso não aconteça, mas isso fez com que tais pessoas se sentissem um tanto quanto elevadas que os demais. Quantos se mostram, se projetam pelo seu autodidatismo espiritual, ou seja, ela se gloria: ninguém me ensinou, eu aprendi. Ninguém me discipulou, eu cresci. Eu paguei o preço, eu fiz esse caminho, eu conheço o Senhor. E passa então a se gloriar porque ela conseguiu uma metodologia própria, burlando o que se espera, que nós nos submetamos uns aos outros no temor de Cristo, que nós nos ensinemos, e a pessoa se gloria. Quantos se exaltam por conta de suas habilidades, que são notórias a todos. E isso então é como uma prerrogativa para que a pessoa esteja nessa condição. E porque nós precisamos começar assim? Porque eu tenho um homem chamado João, que está em um caminho muito diferente do qual nós mencionamos nessa introdução. A maioria dos estudiosos creem que esse livro foi escrito no ano 90, e se assim o foi, aproximadamente, nós conseguimos fazer uma conta assim, mesmo não sendo tão bons de matemática como o pastor Laércio é, mas se Jesus morreu, ressuscitou por volta do ano 30 ou 33, e o Apocalipse é escrito, compilado no ano 90, então, fazendo uma associação mínima, João tem 60 anos de crente. 30 mais 60, quanto é, gente? Os irmãos são bons de matemática, hein? Glória a Deus, que bênção. Então, volta para cá. Quem é a pessoa mais velha no evangelho que você conhece? Há quanto tempo ele e ela servem o Senhor? Quais experiências eles tiveram com Cristo ressurreto? Como é a vida deles com a igreja? Em face de tudo isso que eles viveram, receberam, experimentaram, serviram. Veja aqui, está João. Todos aqueles que começaram com ele já morreram. Mortes horríveis. Ele é o último. Imagine só, como ele chega aqui, preso por causa da palavra do Senhor. E agora na ilha de Patmos, ele tem essa visão do Cristo glorificado, do Cristo que Daniel profetizou. E ao chegarmos então, no versículo de número 9, ele se apresenta. E como ele faz isso? Eu e você vimos na pandemia, dentre tantas coisas ruins e desastrosas, nós vimos muitas pessoas se utilizando do abuso de autoridade. Você sabe quem eu sou? Não usarei máscara porque eu sou autoridade e tal. Não estou falando sobre o que deve e o que não deve. Mas alguns entenderam, devido quem eu sou, eu não posso me submeter. E tome carteirada, e tome autoridade, e tome abuso de autoridade. Mas olhe para cá, o que o texto mostra, esse servo se apresentando, alguém que era apóstolo, alguém que não só foi coluna da igreja, como também auxiliou outras igrejas, seja em Jerusalém, seja em Éfeso. Alguém que habilitado pelo divino Espírito Santo escreve o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta de João, e esse livro fantástico que é o Apocalipse.
Veja o gabarito. Alguém que recebeu o Espírito Santo. Alguém que testemunhou a ressurreição de Jesus Cristo. Alguém que viu cegos voltarem a ver, surdos ouvirem, paralíticos andarem, demônios recuarem em face da mensagem alvissareira do evangelho verdadeiro e genuíno, que é Jesus Cristo. Que viu pessoas serem restauradas, transformadas, que viu literalmente principados e potestades tendo que recuar por causa do nome que está acima de todo nome. É Ele. E 60 anos se passaram desde que Ele deu o primeiro passo nessa jornada santa. E talvez uma pergunta seria: quando eu e você completarmos 60 anos que estamos seguindo Jesus, como nós iremos nos apresentar? Qual será a nossa apresentação inicial? Será que o nosso nome continuará? Ou será que nós queremos ser reconhecidos por aquilo que vem primeiro no nosso nome? Pastor fulano de tal, reverendo fulano de tal, doutor fulano de tal, mestre de divindade e tal. Tudo isso é necessário, mas é secundário. A prioridade é quem nós somos. De fato, você sabia disso? E aí, ele diz isso. Eu, João, irmão, passaram-se 60 anos, e esse pastor continua se apresentando como irmão. Quantos pastores, quantos líderes, quantos mestres, que são tudo, menos irmão. Você sente isso? Um belo expositor, um belo pregador, um belo evangelista, mas não tem liga. Não me sinto próximo, não sinto o acesso aberto. Será que isso existe, gente? Eu, João, irmão. Já parou para pensar o impacto de um líder assim na vida de uma ovelha? Já parou para pensar nessa ovelha tendo o seu líder, o seu pastor, aquele que está à sua frente como um irmão? Nós tentamos trabalhar um pouco isso ontem, mas podemos ressaltar algo hoje. Uma grande dificuldade que nós enfrentamos em muitas igrejas, sabe o que é? Que você sabe, eu sei, que essas pessoas são os nossos irmãos, mas nós não vivemos como se eles fossem. É o que eu digo sempre em São Paulo: o nosso saber não desemboca no fazer. Agora pense, se essa bendita ovelha tivesse essa ciência espiritual, de que o seu pastor é seu irmão, mudaria muita coisa, não mudaria? Ele está dizendo: eu, João, irmão. E uma coisa que parece que mudou entre nós, não é? É o jeito que nós nos chamamos. Antigamente era assim: irmão fulano de tal, irmã fulano de tal, não é? O tempo tem passado, irmãos, e a essência do evangelho parece que nós estamos perdendo. Porque quando João diz que é irmão, significou o quê? Que nós temos um pai em comum. Porque ele aprendeu a oração do mestre: Pai nosso que estás nos céus. Que coisa! Porque o apóstolo, conforme a introdução, repreendeu o novo convertido. Mesmo o apóstolo tendo menos tempo que João, menos experiência espiritual, menos contato com Cristo, ele não conseguiu atingir essa dimensão que nós somos iguais, debaixo da graça de Deus, nivelados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele não tinha o seu ego sob controle, mortificado. Eu, João, irmão, como você quer ser conhecido?
Como você quer ser conhecida? Como nós estamos sendo conhecidos nesse momento? Quando nós precisamos recorrer uns aos outros, como é meu olhar para essa pessoa? Eu entendo, de fato, e vivo nessa dimensão de que ele e ela são irmãos em Cristo? Olha que coisa linda. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. E isso faz toda a diferença, não é? Passou 60 anos. Ele não é mais um jovem, mas ele continua companheiro nos sofrimentos. É fácil ser companheiro nos momentos bons, não é? É fácil ser companheiro no McDonald's. É fácil ser companheiro na churrascaria. É fácil ser companheiro no rodízio de pizza. E no açaí então, hein? Aí a foto fica bonita. E o status é renovado com sucesso. Mas passaram-se aproximadamente 60 anos. Ele é irmão, ele é companheiro de vocês no sofrimento. Alguém próximo, perto, participante das aflições que restam no corpo de Cristo. Imagine, você vê aquele servo, mesmo isolado, nessa ilha, mesmo agora, limitado, mas ele continua se oferecendo para a comunidade santa. Ele continua dizendo: eu sou companheiro de vocês no sofrimento. Nós continuamos juntos. Eu quero permanecer nessa vida, com essas ovelhas, seja nas coisas boas, seja nas coisas ruins, porque nós somos uma família, e a família precisa experimentar todos esses momentos, porque se o cabeça sofreu, nós também sofremos, mas se com ele sofremos, com ele também reinaremos, se com ele morremos, com ele também ressuscitamos. E aqui está o pastor João, companheiro de vocês no sofrimento. Quantas pessoas são abandonadas, não é? Quando perdem o seu emprego, quando não conseguem mais ser dizimistas como foram outrora, quando têm dificuldades na saúde e não conseguem mais produzir como nós ou alguns dos pastores querem. Meu irmão, minha irmã, e a Sagrada Escritura mostra um pastor de ovelhas, cuidador de almas, que tem as suas limitações, que tem os seus sofrimentos, mas continua disponível até o último suspiro da sua vida. Coisa linda, não é? Nós não precisamos ser super-homens, super-mulheres. Nós precisamos ser crentes verdadeiros e cheios do Espírito Santo. Que tenhamos a nossa vida crucificada. Alguém poderia escrever para João: João, você está velho, está preso. Você sabe que quem vai para essa ilha não sai mais daí. Tenta descansar, tenta repousar. Mas existe outra chama que queima no mais profundo dele. São as almas, são as ovelhas, são os eleitos, são os escolhidos, que precisam de um irmão, que precisam de um companheiro. E eis-me aqui, Senhor, para ser uma bênção nesse momento. São líderes assim, que naturalmente serão um encorajamento para as ovelhas. Dificuldade já mostrada é que, mesmo sendo uma bênção, mesmo sendo legal, a maioria das ovelhas não nos consideram como irmãos. Se existe uma dificuldade daqui para lá, não digo em todos, amém? Mas também existe uma dificuldade daí para cá. Porque cá entre nós, grande parte não é muito boa de relacionamento. E para viver isso, precisa se relacionar. E como que nós podemos ser uma bênção nos relacionando com pessoas imperfeitas?
é suportando uns aos outros, é levando o fardo uns dos outros, é submetendo uns aos outros, é perdoando uns aos outros. Como Paulo disse aos Gálatas, não mordendo uns aos outros, não devorando uns aos outros. Dá até vontade, não é? Eu digo sempre em Interlagos, tem uma música, né? Dá vontade de pular, dá vontade de gritar. Mas tem uns irmãos, né, que dá vontade de morder, dá vontade de bater. A gente não faz isso. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, né? São irmãos, irmãs, uma família imperfeita, vivendo relacionamentos imperfeitos, num mundo imperfeito por causa do pecado. Mas já deu certo, por causa daquele que nos amou, por causa daquele que se entregou por nós, por causa daquele que prometeu restaurar e fazer novas todas as coisas. E é nessa perspectiva que eu quero viver. É nessa perspectiva que eu quero ser um pastor. É nessa perspectiva que eu quero ser um servo. É nessa perspectiva que eu quero ser um irmão. É nessa perspectiva que eu quero ser um companheiro de lutas para a glória do Senhor. Porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, igreja. E isso vai freando o nosso orgulho, vai freando a nossa maldade, vai freando, porque vai nos constrangendo. E nós nos lembramos de como Deus foi paciente conosco quando nós estávamos em nossos delitos e pecados. Eu tive uma experiência antes de servir a igreja em Interlagos. Eu servi numa missão, no Cipó, que é o interior assim da Zona Sul, final. E tinha um irmão que estava conosco, que veio muito ferido de uma outra igreja, e a esposa dele era uma bênção assim, inclusive a esposa dele faz aniversário no mesmo dia que eu, então foi muito marcante. E aí ela vinha sempre louvando e tudo, falou, meu esposo já tomou conta de igreja, mas teve muita frustração, e hoje não quer saber. E aí a gente começou a ir visitando, acompanhando, e aí eu lembro que um dia, voltando de uma visita da casa dele, eu disse comigo mesmo, falei, Senhor, esse irmão fulano de tal é muito difícil. E uma voz falou no meu interior, você também é muito difícil. Falei, obrigado, Senhor, só tinha me esquecido desse detalhe. E depois disso, Deus restaurou esse irmão, se tornou uma bênção, virou um membro fiel e um companheiro de lutas. Quando a chapa esquentou para mim, quem foi me visitar? Ele e a sua esposa. Muitas vezes nós colocamos esse peso no outro, na outra, mas esquecemos também do peso que nós somos e o tanto de trabalho que nós já demos. E aí, deixamos de ser irmãos, deixamos de ser companheiros. Quantas pessoas estão deslocadas na igreja, sabe por quê? Porque não se sente parte. Não se sente irmãos, sente-se vazio de companhias, mesmo estando no auditório cheio, mas você se sente único e compreendido. Mas isso pode ser revertido hoje pelo poder do Espírito Santo, amém? Ele diz, eu estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Todos nós estamos rodeados de muitas fraquezas, não é, irmãos? E nós sabemos que aquele que pensa, cuida, olha, está em pé. Vigie para que não caia. Não julgando, mas analisando. A maioria dos nossos apóstolos hoje, que estão sendo presos, não estão sendo presos por causa do Evangelho. Estão sendo presos por causa de pedofilia, estão sendo presos por coisas ilícitas, estão sendo presos porque estão mergulhados numa vida iníqua. E aqui está o apóstolo João, dizendo, eu estou preso
O crime é porque eu estou pregando a palavra de Deus no mundo hostil. Meu crime é porque eu estou pregando a palavra que é viva, eficaz no meio dos mortos. Meu crime é que eu estou pregando a palavra do Senhor Jesus. No mundo corrompido, perverso e cheio de trevas. O meu crime é porque eu prego a verdade em tempos de predominância de mentira. Meu crime é porque eu estou sendo fiel até o fim àquilo que o meu Senhor me chamou e me ordenou. Requer-se do despenseiro que ele seja achado fiel. E veja no que isso resulta. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está disposto, João, a entregar, a oferecer, a queimar toda a sua vida por conta daquele que foi oferecido na cruz do Calvário por Ele mesmo. E aí, diante disso, então, o versículo 10 diz: no dia do Senhor achei-me no Espírito, ou em Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Então agora nós podemos ser bem pontuais, e algumas lições práticas aqui. Ao olharmos o versículo de número 10, o líder então precisa aprender algo essencial, que no dia do Senhor eu preciso estar em Espírito, ou no Espírito, amém? Isso é importante, irmãos. Todos nós sabemos que todos os dias são do Senhor, amém? Mas quando a Bíblia fala no dia do Senhor, que dia que é esse? Quem sabe? Que dia que é esse, irmãos? O dia do Senhor, irmãos, se não for o dia da ira, não é? É o domingo. Está vendo a importância de estar em espírito no domingo? O líder então precisa ter essa sensibilidade. Deus fala soberanamente, de uma maneira sobrenatural em todo e qualquer dia. Mas Ele escolheu um dia, irmãos, para que a igreja se reúna. Para que entenda, hoje eu santifiquei. Hoje eu tenho essa fé que é mútua. Durante a semana foi eu, no meu quarto, na minha singularidade. Mas existe um dia, que existe um direcionamento para todos. Existe um dia onde todos louvamos. Durante a semana eu louvei, domingo nós louvamos. Durante a semana eu anunciei, domingo nós anunciamos. Durante a semana eu estava reunido com Cristo em espírito e em verdade. No domingo nós estamos reunidos por causa do sangue de Jesus, que nos aproximou mesmo quando nós estávamos longe. Então o que eu preciso entender? O dia do Senhor. Mas o que nós estamos discernindo, quem está no Espírito. Hoje com muita facilidade, os nossos irmãos negligenciam o domingo. Com muita facilidade. Os nossos irmãos não vêm aos cultos. Com muita facilidade. Alguns não vêm até a ceia. E é no Espírito que eu percebo que existe alguma coisa errada, irmãos. Eu sei que você tem motivos humanos, eu também. Mas existe um motivo divino, que se chama Jesus Cristo. Se eu e você andarmos um pouco mais no Espírito, e nos lembrarmos que em João capítulo 6, Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço. Agora veja só, raciocínio lógico, prático, simples. Se quem come e bebe, Jesus permanece nele e ele permanece em Jesus, quem não come e não bebe, o que acontece, gente? Quem é que acredita na Bíblia? Quem é que acredita em Jesus? Ô glória, que bênção, irmão, fico feliz em saber. Como nós falamos ontem, se você descobrisse que você está numa enrascada, está achando que está bem, mas está numa enrascada,
Se você descobrisse que Cristo não está permanecendo tanto em você como você acha. E como eu faço para saber? A Bíblia Sagrada vai mostrar que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não ando pelo que eu acho, pelo que eu sinto, pelo que eu entendo, não, mas pela revelação bíblica. No dia do Senhor, existe o pastor João que está atento para aquilo que o Senhor quer fazer. Que aplicação prática para nós que estamos aqui e para os irmãos e irmãs que estão na rede social. Reconsidere o domingo. Reconsidere o dia que o Senhor separou para nós estarmos reunidos. Amém? Glória a Deus. Versículo 11 diz assim: essa voz que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que bênção! Veja que no Espírito, o que João recebe, o Senhor da igreja tem uma mensagem para todas as igrejas que compõem a sua única e exclusiva igreja, a noiva do Senhor. É isso que nós discernimos. Tem um alvo divino, e que alvo é esse? É a igreja. E a igreja que está atenta, sensível, aberta para aquilo que o Espírito Santo está falando, está ordenando, está direcionando, ela poderá ser uma bênção lá fora. Tem um louvor que os irmãos gostam, né? De dentro para fora. Corretamente. O que Deus vai fazer nessa terra, Ele o fará por meio da sua igreja, por meio dos seus servos, das suas servas obedientes, submissos e submetidos à sua palavra. A importância da igreja, irmãos, estar antenada, e da liderança estar distribuindo esse ensinamento, para que nós sejamos equipados. Mas aí então, versículo 12 em diante, vai ser mostrado quem é esse que é o dono dessa mensagem. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Versículo 14: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Versículo 15: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Que eu aprendo no Espírito, na nossa celebração dominical, a revelação de Jesus Cristo e quem Ele é em sua plenitude. Eu vou percebendo Cristo cada vez como Ele o é. É nesse dia que eu entendo, eu preciso transmitir aquilo que eu recebi, o quê? Que Cristo é poderoso, que Cristo é santo, que Ele é alto, que Ele é sublime, que Ele é incomparável, que Ele é Deus Filho, sempre existiu, sempre existirá, tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, e quando Ele opera, ninguém pode dizer o que faz, nem impedi-lo. Seus olhos são como chama de fogo, tudo vê, tudo enxerga, tudo investiga com cuidado. Seus pés estão poderosos e habilitados para esmagar toda e qualquer autoridade que vá contra Ele. Está cingido pelos céus, e por sua boca Ele tem essa capacidade de julgar todos, porque Ele é o justo juiz. Seus cabelos, seu brilho, seu fulgor mostram que de eternidade a eternidade Tu és Deus. É esse que se revela, é isso que nós recebemos, é isso que nós transmitimos, é Ele que nós louvamos, magnificamos, exaltamos, bendizemos pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
repito, que a liderança percebe nessa fé mútua a necessidade de compartilhar o Cristo em sua totalidade. Veja esse Cristo, quão diferente Ele é de algumas religiões, de algumas matizes religiosas. Há uns anos atrás aconteceu uma coisa curiosa em nossa celebração em Interlagos. Lá a gente tinha uma cruz assim, vazada, e o pai de uma membra nossa, que não é cristão, ele foi naquela celebração, e após o culto ele me chamou, falou: pastor, eu percebi uma coisa curiosa. Eu falei: o que foi? Ele falou: eu estava olhando para aquela cruz ali, e aquela cruz é diferente da cruz que tem na minha igreja. Eu falei: e como é que é a cruz que tem na sua igreja? Ele falou: na cruz da minha igreja, Jesus está lá pregado, e naquela ali está vazia. O que significa isso? Eu falei: que o nosso Jesus ressuscitou. Aquela cruz não serve mais para Ele, aquela cruz lá é para mim e para você. Esse é o sinal. Quem quiser ir após Ele, negue-se a si mesmo a cada dia, toma a sua cruz e siga-me. E falou: nossa, não sabia disso. É a singularidade de Jesus, e é Ele que está aqui nessa noite. Agora, o que é lindo, versículo 17: quando vi, caí a seus pés como morto. Então Ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Glória a Deus para todo sempre. O que nós desvendamos em espírito no dia do Senhor, que o encorajamento para a liderança, ele é celestial, ele vem do alto, ele vem do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação de dúvida. Nós que estamos aqui sofremos algumas coisas, tudo suportamos por conta dos eleitos, mas o líder longevo será aquele que beber continuamente da fonte chamada Jesus Cristo. O líder longevo será aquele que se alimentará dia após dia do pão vivo que desceu dos céus. E o que é extraordinário aqui, gente amada, gente querida, é que você sabe que João está numa visão esplêndida, magnífica, dimensão sobrenatural que é acessível aos santos, segundo a riqueza da graça de Deus, amém? Só que ele já tinha tido uma experiência parecida com essa, aproximadamente 60 anos atrás, você se lembra? E aí quando eu olho então, estamos concluindo daqui a pouco, Mateus, capítulo 17, versículo 5, você se lembra aqui o contexto, é o Monte da Transfiguração, coisa linda demais, lá está Elias, Moisés, tratando assuntos concernentes à morte de Jesus, o Evangelho, porque a lei e os profetas apontam para o Evangelho, e o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, que bênção. E aí, olha que lindo, Mateus 17:5, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Só que quando eu olho o versículo 6, olha que lindo, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Diante dessa voz majestosa, eles não puderam mais ficar em pé, não puderam continuar na sua posição, precisaram conscientemente se prostrar. E aí a semelhança se mostra no versículo 7. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo.
que é profundo aqui? E eu, devido ser raso, talvez não consiga transmitir, mas o Espírito Santo talvez pode ministrar algo a você. Quem é consolado na terra, será consolado no céu. Quem deixar para ser consolado só lá no céu, vai dançar. Porque o princípio é, o que ligar na terra, terá sido ligado no reino dos céus. Observe que João, diante dessa revelação poderosa, nesse momento em Mateus, com os outros dois, ele se prostra, ele perde as suas forças, assim como Daniel também perdeu quando recebeu as revelações. Mas Jesus Cristo se aproxima, Jesus Cristo tocou neles, Jesus Cristo disse: levante-se e não tenham medo. 60 anos se passaram, e o pastor João continua se prostrando diante de Jesus Cristo e da sua glória. Ele continua sensível, o tempo passou, mas a capacidade de se prostrar, não. O tempo passou, mas a capacidade de reconhecer o Cristo da glória, não. O tempo passou, mas a capacidade de se submeter a Jesus Cristo, não. Em São Paulo tem acontecido alguma coisa com alguns pastores antigos. O tempo tem passado, mas Jesus tem mudado para eles. O tempo tem passado, e para alguns Jesus não é Deus. Para alguns Jesus é gay. Para outros ele é um guru. Eles pregavam outras coisas antigamente, mas o tempo passou e eles não se manteram fiéis. Nossa linguagem comum entre os crentes. Olha o pastor João, 60 anos de ministério, e o Cristo bíblico continua sendo motivo da sua prostração. Cristo bíblico continua sendo motivo da sua rendição. É isso que nós aprendemos. E aí, quando eu olho o versículo de número 19, espera chegar no 20 para você vir, tá bom, filho? Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Tantos irmãos e irmãs de idade avançada, e tem uma moçada chegando aí, não é? E muitas vezes o diabo lança na sua mente que você não presta mais, que você é inútil, que você não é aproveitável. Veja o evangelho como é diferente. Eu tenho aqui João, um ancião, mas que continua recebendo revelações preciosas. Você ainda pode ser visitado. Só que você vai ser visitado, mas não vai escrever mais nada na Bíblia não, que está encerrado, amém? Mas a Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos. Serão vivificados. Continue olhando para o irmão, para a irmã, mas olhe atentamente para Jesus, autor e consumador da sua fé. O encorajamento é: gaste mais tempo com Ele, esteja em espírito. E aí então, o versículo 20, e aqui então nós concluímos. A revelação é essa. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Um Senhor que não deixa os seus servos em confusão. Ele mesmo vai revelando. E é o que? É na constância, é na intimidade, é na continuidade, é no Espírito, é honrando a Deus em todo e qualquer tempo, respeitando aquilo que Ele clareou. É que as coisas vão brotando naturalmente. Ele diz: sabe isso que você não entendeu aqui no momento? Agora você vai entender. Sabe aquele mistério? Agora ele será revelado. E que lindo é isso, irmãos, para nós. As 7 estrelas que você viu na minha mão direita. Nós pregamos domingo passado à noite, lá, Parquelândia, sobre o homem da mão mirrada.
Olha só, aqui tem 7 estrelas que estão na destra, que estão no lado de honra, no lado de reconhecimento de poder. E aí então a revelação é essa: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E o que isso tem a ver com a membresia? Que oração você precisa fazer? Senhor, que meu pastor, que meu líder esteja seguro em tuas mãos, porque tu oraste em João: as minhas ovelhas estão em minhas mãos e dela ninguém arrebata. O Pai que as deu a mim é maior do que todos. Tem que orar, ovelha, tem que orar, irmão, tem que orar, companheiro. Senhor, segura o meu pastor, porque vira e mexe eu largo ele, vira e mexe eu sou infiel, vira e mexe eu faço o meu caminho, mas tu és fiel, tu que és o supremo pastor, não abandone os seus pequeninos, aqueles que obedeceram o mandato divino que diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E você, meu irmão, minha irmã, companheiro, companheira, de uma maneira santa e verdadeira, precisa valorizar o seu pastor, precisa valorizar os pastores. Como vimos ontem, eles são dons de Deus que foram dados para a igreja. São 7 estrelas, 7 anjos, são as 7 igrejas, os enviados, que o anjo é enviado. Alguns entendem que é anjo literal, outros que entendem que é os pastores. Nós temos entendido que são essa liderança que está em espírito, atenta àquilo que o Senhor tem feito, e que precisam permanecer. Nós falamos, gente, sobre a importância da fé mútua para Jesus. Olha onde nós começamos, olha onde nós terminamos. A importância da fé mútua para a igreja. E hoje, a importância da fé mútua para a liderança. Já parou para pensar quando você, em obediência, vai agora na direção dessa pessoa para ser um irmão? O que isso significa? Quando Jesus olha dos altos céus e entende, veja, quando ele e ela obedecem isso e vão nessa direção, eles estão sendo o que Jesus foi, o primogênito entre muitos irmãos, aquele que não se vergonha de nos chamar seus irmãos. Por isso que o fácil pode ser difícil, dependendo do meu e do seu coração. Já parou para pensar quando você encarna esse ideal e diz: agora pelo Espírito Santo eu vou ser um companheiro? Percebe o reino celestial como olhará? Mais um seguidor de Jesus, igualzinho a Jesus, alguém que segue as passadas do bom pastor. Tudo isso é a vida de Cristo em nós. O pastor João disse: achei-me no Espírito, achei-me em Espírito no dia do Senhor. Como eu e você estamos sendo achados nesse dia? Como eu e você estamos sendo achados nos dias que o Senhor nos deu em 2024? Ele está dizendo que na mão dele estão as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. As estrelas estão na mão dele. E você está na mão dele? O seu líder está na mão dele? Sua igreja está na mão dele? Concluímos então, reconhecendo a graça de Deus na vida do pastor João. Quanto tempo de ministério, quantas experiências, e ele continua sendo irmão e companheiro. Quando nós nos encontrarmos daqui a um outro tempo, que não vai demorar muito, amém? Você está quase começando a gostar de mim, que eu sei. Mas será que nós seremos irmãos? Será que eu vou encontrar você
Irmão Igor, estou feliz porque agora eu sou companheiro daquela pessoa na igreja que eu já tinha determinado que não seria mais companheiro. Eu sou irmão daquele que eu determinei que não seria mais irmão. Eu estou na mesa com aquele que eu já tinha cancelado, conforme o espírito da época. Se isso acontecer, irmãos, eu terei plena convicção que nós estaremos vivendo no Espírito. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós pedimos que esse mesmo Espírito que habilitou o nosso pastor João esteja habilitando-nos para toda boa obra. Essa é a vida que o Senhor quer que nós vivamos, com toda a humildade, honestidade, reconhecimento de quem nós somos, percepção de quem Tu és. Cristo em nós, a esperança da glória.